A gente fala primeiro de Ceará e São Paulo, confronto desta sexta rodada da competição entre o time do São Paulo, que vem de 2 vitórias consecutivas e alcançou um feito histórico na Libertadores na última quarta, chegando a 12 confrontos de invencibilidade, contra a equipe do Ceará, que sustenta uma invencibilidade como mandante. Não perde desde o meio do ano passado na Série B. É um time muito perigoso no Castelão, né, Aline? De fato, agora o São Paulo, você citou essa estatística impressionante no que diz respeito à Libertadores da América. São 12 jogos de invencibilidade, 11 com o Zubeldia. O Carpini inaugura essa série num jogo contra o Cobressal. Tajeres. Que ele perdeu por 2-1. Ah, exatamente. E aí depois veio o Cobressal. Depois veio o Cobressal. Ainda com o Carpini, né? Aí eu não vou me lembrar. Eu acho que ainda com o Carpini. E aí depois o Zubeldia tem 11 jogos. Que ele chega no fim do mês de abril do ano passado. Exatamente. Aí tem aquela sequência de 11 jogos, né? Então, impressionante o desempenho do São Paulo na Copa Libertadores da América e precisa traduzir isso também no Campeonato Brasileiro. Esse cara aqui deve jogar, né, Aline, Luciano, né? É, porque o Matheus Alves está suspenso, né? E o Luciano vem sendo reserva dele nessas primeiras oportunidades do Alves. O pessoal tá até brincando. Ah, ele já tá suspenso, é filho do Luciano mesmo. Porque o Luciano é bom jogador, mas E leva cartão amarelo. O Luciano entrou muito bem na partida contra o Libertad, né? No meio de semana. E o pessoal quer saber, Aline, se o Lucas Ferreira será escalado por esse cara aqui, Luiz Zubeldia, para a partida contra o Ceará de amanhã. A gente imagina que sim, né, Bernardo? Mas tem outro jogo decisivo pela terça-feira, porque aí o outro Lucas pode estar voltando para ocupar o espaço do Lucas Ferreira pelo lado direito, porque o Lucas Moura avança no processo de recuperação do trauma no joelho direito, vai para a transição. Treinou nessa última quinta-feira com os jogadores que não foram relacionados para a partida contra o Libertad. Então, a tendência é que o Lucas volte no jogo contra o Náutico na terça pela Copa do Brasil. Que é a estreia do São Paulo na competição nacional, né? Várias equipes grandes, aliás, estreando na próxima semana, a terceira fase da Copa do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre esse time do Ceará também, que foi desfeito, né, em relação à equipe que subiu no ano passado para a Série A do Campeonato Brasileiro. Sim. Já não tem o Eric Pulga, que está fazendo muito sucesso com a camisa do Bahia. O Saulo Mineiro saiu para jogar no futebol chinês, mas chegou um reforço à altura, pelo menos para a posição de centroavante, que é o Pedro Raul, né? Jogador que não fez sucesso no Corinthians, não fez sucesso no Vasco da Gama, mas vai muito bem, obrigado, na equipe do Vozão. E chegou o Galhardo também, que jogou no São Paulo, ponta pelo lado esquerdo, o Ailon pelo lado direito, e eu sempre falo sobre o Lucas Mugni, né? Jogador que é o criador, o principal criador de jogadas. Na verdade, não dá para analisar o São Paulo do Zubeldia só na Libertadores, né? Acho que o São Paulo do Zubeldia 2025 é o São Paulo do Zubeldia do Paulista, do Brasileiro e da Libertadores. O Zubeldia só na Libertadores é o cara que está, como o Vesson estava falando para mim, invicto desde que começou o trabalho do São Paulo, né? Desde que ele assumiu o jogo no Barcelona de Guayaquil lá. Aí desde lá o São Paulo ganhou no Equador, ganhou na Argentina, ganhou no Paraguai, agora ganhou em outros lugares, ganhou no Chile. Então é uma invencibilidade com muitas vitórias fora de casa, que é uma coisa que o São Paulo não tinha na sua história e não tem na história recente, inclusive com o trabalho do Dorival, que foi técnico campeão da Copa do Brasil. Então o São Paulo, com os Zubeldia, tornou-se um adversário fora de casa difícil e que dificulta muito para o mandante. Isso em qualquer campeonato. E acho que essa situação na Libertadores, se a gente reparar como aconteceu ano passado, ele estreia com uma vitória contra o Barcelona em Guayaquil e empata com o Barcelona no Morumbi. 0-0. Ninguém lembra, mas ele empatou com o Barcelona no Morumbi, vencendo em Guayaquil. Mais ou menos o que aconteceu com a Aliança, né? Empatou com a Aliança. O que aconteceu, Tironi, nesses últimos dias, acho que a gente discutiu bastante aqui, uma histeria completamente desmedida, uma situação que deixou muitas análises míopes para o trabalho bom que ele vinha fazendo na escassez. Eu falo muito que o Abel Ferreira é um técnico que trabalha muito bem na escassez, o Zubeldia tem trabalhado bem na escassez. A partir do momento que ele foi perdendo titular para titular, partida a partida, ele foi encontrando soluções e o time foi melhorando. Então, o jogo de ontem não dá para dissociar do jogo de domingo. Até porque foi com o mesmo elenco, né? Contra o Santos. A diferença ontem é que ele coloca o terceiro zagueiro, como a gente tinha colocado na prévia, era o time fora de casa, e depois no intervalo ele coloca o Lucas Ferreira
simulando o time do jogo com o Santos, sem nenhum retorno, sem os 5 titulares do time base, né? E acho que o São Paulo talvez não tenha feito uma partida brilhante ontem, mas ele controlou o jogo como controla fora de casa. É por isso que o São Paulo tem bons resultados. Controla contra o Libertad. O Libertad é fraco? Talvez. Controla contra o Talheres? É fraco? Talvez. Controla com o Botafogo tá fraco? Talvez. Controla contra o Galo tá fraco? Talvez. Mas o São Paulo controlou todas essas partidas esse ano, né? E acho que agora, com as 2 vitórias, ele fica numa situação para desenvolver o trabalho dele diferente. E nós estamos vendo ali, passou rapidinho, ele vibrando com o Marcos Antônio. O que as pessoas também não enxergavam, além das questões táticas de melhora do trabalho dos Beldia, de utilização dos garotos da base, é a conexão que ele tem com as pessoas. Sobretudo com os jogadores, que é o que interessa. Todo gol do São Paulo é vibração com o técnico. Pode ser do mais velho ao mais novo. Isso tem um peso gigante. Você não substitui um treinador que tem esse tipo de relação e esse tipo de resultado. É impossível isso. Fora as relações com funcionário, direção e tal. Evidentemente, para o ano que o São Paulo traçou, ele é um técnico ideal e é uma pessoa ideal. Ele entende o momento do clube mais do que muito São Paulino, né? E ele defende arduamente o time dele. Acho que ontem, na análise só do jogo, ele até substituiu bem, que era o clamor de todos os críticos, né? A tal da leitura de jogo. E eu ficava falando, a leitura de jogo envolve também a escalação inicial, porque toda escalação inicial o São Paulo controla o jogo, né? Então envolve também. Agora, se é só substituição, ele substituiu bem ontem também, no intervalo e depois no segundo tempo, né? Com as entradas do Luciano, do Bobadilha, do Enzo e tal. Então ele está aproveitando praticamente todos os jogadores que ele tem, resgatando alguns que estavam completamente desacreditados, colocando alguns moleques para jogar, em meio a uma temporada em que o São Paulo é um dos clubes que menos investiu. Então, como questionar um trabalho que no Campeonato Brasileiro não tem derrota, na Libertadores não tem derrota desde o ano passado, e que no Paulista foi eliminado de uma forma polêmica com um rival num pênalti discutível. Então, e que no ano passado alcançou os objetivos mínimos traçados. Não tem discussão. Tem que ter apoio, eu acho. E ele completa um ano de trabalho. Não tem troféu ainda, mas vamos pensar. Esse time do São Paulo tem condição e investiu para ter troféu? Pode até acontecer, mas não é o provável nessa temporada. Quem tem mais condição de ganhar a Libertadores? São Paulo ou Flamengo e Palmeiras? Quem tem condição de ganhar o Brasileiro? São Paulo ou Flamengo e Palmeiras? Estou comparando com os dois que mais têm jogadores, porque estão invictos no Brasileiro. O Flamengo já perdeu uma na Libertadores. Então acho que o São Paulo joga quase sempre, o São Paulo do Zubeldia, no seu limite. Isso é uma virtude, né? Embora não seja um time requintado, um time que tenha... mas é um time que, além de tudo, mudou, acho que umas 3 ou 4 vezes a forma de jogar desde que começou o ano. Ontem a gente trazia o time que começou a jogar o Campeonato Paulista contra o Corinthians, contra o Quarteto, e o time que está jogando a Libertadores aí contra o Libertad. É completamente diferente, são pessoas diferentes, esquemas diferentes, jogadores diferentes. E o São Paulo mantém um padrão mínimo. Eu acho que isso talvez tenha ficado mais escancarado quando você ganha fora de casa do Libertad, assume a liderança da Libertadores e no Brasileiro ganha um respiro também com a vitória sobre o Santos. Então, acho que o São Paulo que não me espanta, talvez tenha espantado algumas pessoas que achavam que o trabalho tinha acabado, tinha chegado no teto, que o técnico era fraco e tudo mais. Um Pardal, qual é a nossa... Até hoje eu fico pensando, quem foi o primeiro técnico a ganhar a alcunha do professor Pardal, que, para quem não sabe, era um personagem, né? De um desenho, né?
Não, história em quadrinhos. História em quadrinhos da Disney. Que era um inventor, mas só inventava coisa cientista. maluca. Cientista que só inventava coisa... O Carpegiani no São Paulo já tinha, que era um técnico que mexia todo o cara jogo. que inventou isso é muito bom mesmo, hein? Exatamente, ele pega em qualquer... Outro contundido, Luiz Gustavo, Arnaldo. Luiz Gustavo é a questão da embolia pulmonar, né? Ele foi ao CT e ao Morumbi nas últimas semanas conversar com os companheiros e tudo mais. Tem reagido bem ao tratamento, porque ele foi por uma revisão médica essa semana, né, no Einstein, no Hospital Albert Einstein. O tratamento é repouso e anticoagulante. E eu não digo que existe um otimismo, porque na verdade é uma questão muito delicada de saúde, né? Não tem exatamente um protocolo específico de retorno e tal, mas o Luiz Gustavo, num primeiro momento, na reavaliação, não cogitou parar de jogar e não cogitou não jogar mais esse ano. Então é possível, a gente não tem nenhuma previsão sobre isso, é possível que, dependendo aí da recuperação, ele ainda possa jogar, sei lá, depois do Super Mundial, um pouco mais para frente, mas existe essa expectativa, né, que ele possa voltar a jogar ainda esse ano. Muito bem, então, e quem mais? Próximo, next, Oscar. Poxa, esse era uma Oscar contusão apareceu. muscular, e agora, cadê ele? O Oscar apareceu pela primeira vez no campo, no treino da sexta-feira, pré-embarque para Fortaleza, com treinamentos específicos no gramado. O São Paulo até postou o seguinte: o meia Oscar foi ao campo, onde realizou exercícios com bola, sob a supervisão do fisioterapeuta Betinho, e uma corrida. O camisa 8 se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda. Então é o primeiro exercício de chuteira com bola do Oscar depois da lesão muscular. Eram 3 semanas parado, completaram as 3 semanas e agora ele entra na 4ª, já fazendo alguns exercícios no campo. Ainda não tem data definida para o retorno. Também não tem data, mas enfim. E esse parecia simples, não sei o que, não, tá aí. Bom, por enquanto só notícia na mais ou verdade, menos. Tironha, o incômodo que ele tinha virou lesão no jogo contra o Talheres, né? Agora uma boa notícia, boa sim, até o quanto ela pode ser boa, né? O Pablo Maia, a recuperação tá melhor, tá sendo bem elogiada, ele pode voltar antes do que se imaginava, certo? Cara, pra você ter uma ideia, vou postar o São Paulo, também estava no campo hoje treinando e eu fiquei bem, assim, impressionado com a postagem do São Paulo. O volante Pablo Maia, que se recupera de cirurgia no tornozelo direito, mudou de estágio e passou a trabalhar no gramado com a preparação física, juntando-se a Lucas na etapa de transição. Rapaz, Então significa que talvez ele está à possa frente jogar. do Amém. Oscar. À frente do Oscar, exatamente. É claro que o Oscar não teve cirurgia, o Oscar jogou contra o Talheres, o Pablo Maia parou lá contra o São Bernardo, ainda no Paulista, então é um tempo inativo, mas de qualquer forma surpreende, Tironi. Sim, verdade. Ele, nesse ritmo, certamente ele volta a jogar antes da parada para o Super Mundial, ainda restam 12 partidas. Né? Seria muito importante que isso acontecesse. Aí, Lucas, uma pancada no joelho, tá tudo bem, só uma dorzinha aqui e tal, a dor não para e o Lucas tá aí, mas pelo menos também tá em transição. Também tem expectativa de voltar. Ele só não rompeu o ligamento, porque a contusão foi feia, né? A pancada foi forte. Foi uma pancada muito forte. Chegaram a comparar como se ele tivesse sofrido dirigindo um acidente de carro, uma pancada num nível assim, né? Ele tem treinado há mais tempo do que os outros, ainda com uma proteção no joelho, mas está num estágio bem mais avançado do que esses todos que eu citei, né? O São Paulo posta: Lucas, trauma no joelho, fez parte dos trabalhos com o grupo, pela primeira vez atuando como coringa. É aquele que os caras não podem dar porrada, né? Sim. Sabe? Ele fica além de seus exercícios específicos de transição. Então, assim, posso dizer o seguinte: há alguma possibilidade de ele estar no banco na terça-feira contra o Náutico. Alguma. Não é o mais provável, talvez o mais provável seja ele passando a semana treinando com os demais, estar disponível para o jogo do Fortaleza na sexta-feira. Que é no certo? Morumbi, gramado bom, talvez seja Exato. até melhor mesmo.
Mas o Náutico também é Morumbi, Copa do Brasil, né? São dois. Verdade. Razão, Mas eu tô achando que é mais pra sexta do que pra terça. E por fim, outro também. Não, era só dor, só poupando. Arboleda, também não volta, é isso? Exato, não foi ao Ceará. Aí não tem uma lesão, a sobrecarga. Ele jogou pela última vez contra o Botafogo, talvez no pior terreno. Não lesionou, mas voltou a sentir o incômodo. Está sendo preparado, em tese, para o jogo do Náutico da terça-feira. Como esse não teve lesão, mas a preocupação é justamente não acontecer o que aconteceu com o Oscar. Isso, o cara Até porque não é uma ele. necessidade tamanha, porque a zaga tem respondido. É. Então não estouraram a Arboleda, mas é possível que ele jogue contra o Náutico na terça-feira. Ufa, né? Pois é, bom, dito tudo isso, quem vai jogar contra o você junta essa Ceará? Exato. Você junta essa turma toda que está machucada, mais o Alves suspenso, a delegação que foi para Fortaleza é a mesma das últimas partidas contra o Libertad e contra o Santos sem o Alves, certo? Existia perspectiva, e ainda quase deu, porque ainda não chegou no quase que o Luan foi relacionado pela primeira vez. Então, essa é outra boa notícia. Ele tá se recuperando, pode ser relacionado nas próximas ainda. Possivelmente que em caso de necessidade do time na posição, né? Porque ele tá há muito tempo sem jogar, não joga desde o ano passado contra o Vitória, mas emagreceu, tem treinado com muito afinco. É possível que ele esteja à disposição dos ali relacionados a partir da próxima semana. Mas então o time, a delegação é a mesma sem o Alves, só que não significa, só é a mesma porque não tem mais jogadores à disposição. Senão, alguns não viajariam para Fortaleza. O time está arrebentado. Cara, Fala. O time voltou na quinta-feira, às 5 da manhã. Fez um treino na chuva na sexta. O gramado é pesado, as condições climáticas são completamente diferentes. Então, existe uma grande preocupação com lesão ou mais lesões nesse jogo. Então, vários titulares, vou botar entre aspas, vários titulares atuais foram, mas devem começar o jogo no banco. E só entrar em último caso. Então, meu amigo, vou tentar formar um time conservador aqui. Vai. Chute meu, não é informação. Rafael. Mas, cara... É porque o Jandré mas começar com o Jandré, aí é melhor não poupar e não ir viajar. Já perde WO, ninguém fica, todo mundo descansando. Então vai, Rafael, ó lá, vou usar. Igor Vinícius. Acho que vai jogar, tá inteiro. Aí, Ferrarese e Juan. Ferrarese tá no talo também, meu. Tá então jogando... Juan Sabino. Pode ser. E Patrick. Será? Mas eu sei lá, ele foi, mas Enzo e o Wendel foram também, né? O Wendel não vinha jogando tanto, jogou a maior parte. Que eu tô pensando que se tiver o Igor Vinícius de um lado, você ter o Wendel do outro, aí é pedir pra sofrer, né? Pois é isso. Então tá, então vai, Enzo ou Patrick? Tá. Considerando que na lateral direita não vai ser o Cedric. Não vai ser, tá? Esse tá... E o Ferrarese possivelmente não. Então estamos falando de dois zagueiros, hein? Não, podemos ter três. Pode ser a possibilidade de Juan Sabino e um dos outros dois. Alan Franco ou menos Ferrarese, talvez ao Alan. O Alan que não jogou contra o Santos. Né? Pode ser que o Alan... Tá bom. Acho que o Alan não tá nesse limite completo. Pode ser três zagueiros. Não digo que será. Vai vendo o que eu vou escalar. Negruti. Eu acho que deveria jogar. Não tenho certeza, mas deveria jogar. Bobadilha. Sim, esse tem que jogar. E Luciano. Também, pra mim, deve jogar, né? Não tem começado as partidas. Concordo com você. Com esse meio de eu iria com esse meio de campo. Aí, meu amigo, Ferreirão. Pode ser. Rian. É isso. Se for três zagueiros, pra mim seria esse o time. Tá. Se for... se for dois zagueiros, falta um ponta esquerda, que não vai ser o Ferreirinha. Que não vai ser o Ferreirinha. E aí tem quem? Tem o Luca, de 17 anos, que foi pros dois últimos jogos. É o que temos. É isso. Porque o Henrique do Carmo também está machucado. Eu nem citei lá atrás, mas também está machucado. O
O Lucas subiu semana passada, rasparam o cabelo dele, ele já ficou no banco contra o Santos, contra o Libertad e pode até jogar contra o Ceará. Então é isso. Não acho que não vai. Talvez não mude, não saia muito disso aí. Aí a grande questão, além de alguns jogadores que já foram titulares e não vêm jogando, Igor Vinícius, Bobadilha, Luciano e tal, é a possível presença do Rian como titular pela primeira vez. Considerando que o André não pode machucar, porque não tem outro centroavante. O André também está muito desgastado. Não, acho que é o Rian. Acho que... talvez seja um jogo muito ruim para ele jogar. Tem tudo de ruim para ele. Gramado ruim, adversário violento, enfim. E bate, aí, né? Violento não, forte, vai, fisicamente. Mas é o que temos. É. Falando em adversário, e o Ceará. Aproveitando para dar uma chacoalhada no limoeiro aqui, ó. Ó o Tadala natural. Tadala natural, para dar aquela brilhada bonita, Tadala natural, apoia o canal. Tem uma reportagem aqui no link e depois você pode conferir e você pode ter a sua, com promoção. Compra uma, ganha duas. Exato. Teste lá o Tadala natural, tem aqui o link na descrição. Mas fala aí, Arnaldo, e o Ceará? O Ceará, cara... ele é um dos poucos times do Brasil que não perdeu como mandante na temporada. Né? Ao lado do Juventude e do Inter. Só os três não perderam como mandantes na temporada toda. Fez promoção de ingresso. Palmeiras perdeu, algumas já. Como na temporada, tá? Na temporada 2025. O Ceará não perdeu nenhum jogo como mandante na temporada. Nem no estadual, nem na Copa do Nordeste, nem no Brasileirão, né? O Ceará fez promoção de ingresso, vai encher o Castelão, vai ser bruto o negócio. Tem um só desfalque na lateral direita, mas o forte do time vai jogar todo mundo, né? Eu tenho o Pedro Raul como destaque, né, fazendo gols. Tem o Galeano, que jogou no São Paulo na época do Crespo, e até teve partidas interessantes no São Paulo, né, com o Crespo. E o time muito forte fisicamente que você descreveu. Vem de aquela derrota com o Bahia, uma derrota aquela que gerou revolta, né? Com aquele pênalti aos 50 e tantos do segundo tempo em Salvador. Mas vem com tudo, vem babando, Tironi. Vem babando por esse jogo com o São Paulo. Sim, tá sinalizando uma oportunidade boa, considerando a fragilidade do São Paulo com tantos desfalques, e os caras são bons em casa. E é um time, cara, é forte pra caramba e não alivia. Não tô falando que é um time desleal nisso, mas é um time que não tem problema em bater, não. Bater, eu quero saber chegar junto, chegar forte. É bem assim o time, pelos jogos que eu já vi. E a arbitragem, diante disso, vai ser do Daronco. Anderson Daronco. Anderson Daronco. Que o time do Ceará é forte fisicamente. Anderson Daronco. Imagina a troca de conversa sobre qual whey você tá usando. Eu uso esse, eu uso aquele. Exato. Qual Tadala natural você tá usando e tal. Anderson Daronco. Cara, não é dos meus prediletos. Acho um árbitro... Mas eu acho que ele tem uma capacidade menor. Eu espero estar muito enganado. Eu espero estar certo e não estar secando. Eu acho que ele tem uma capacidade pequena de fazer grandes desastres. Até porque os jogos com ele são muito picados, né? Ele marca muita falta e tal. Eu não tô em condição, depois que eu fui elogiar o Wilton e fez aquilo, então eu deixo para você a análise. Não, eu acho que é isso, assim, num jogo como esse, fora de casa, contra um time que vai chegar com tudo, que é forte, que é não sei o quê, seria pior você ter um dos árbitros que deixa o jogo correr, não dá qualquer falta. O Daronco, pelo menos, ele fica picando o jogo. O jogo fica chato? Fica, mas pro São Paulo pode ser bom. Sim. Quanto menos jogo tiver, melhor. Sei lá se vai ser assim na hora H, mas na teoria é um pouco isso. Não sei se você concorda comigo. Eu concordo com você. Espero que ele esteja sereno, iluminado, que o VAR não faça besteiras. É o Diego Pombo Lopes, do VAR da Bahia. Da Bahia. Putz, boa. Esse negócio da Bahia com o Ceará recente. Tem isso.